Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Comissão de Meio Ambiente discute regras para o novo licenciamento ambiental. Brasil negocia a reabertura do mercado pesqueiro com a União Europeia. Ministro Fávaro se reúne com produtores de borracha para debater o estímulo à produção nacional. Mudança na cobrança do ICMS deve aumentar o preço dos combustíveis. E ainda, a Biblioteca Digital do Ministério da Agricultura já está disponível para todos acessarem. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. As comissões de Meio Ambiente, Agricultura e Reforma Agrária discutiram nesta quarta-feira as novas regras para o licenciamento ambiental. Pelo texto, várias obras ficam isentas da obrigatoriedade de licenciamento ambiental. Entre elas, saneamento básico, manutenção de estradas e portos, distribuição de energia elétrica com baixa tensão e empreendimentos militares. Esse assunto da Lei Geral de Licenciamento, ele já vem andando pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado, desde o ano de 2004. Ele visa a regulamentação do artigo 225 da Constituição de 88. E até agora, nós estamos sem uma legislação geral e as leis de licenciamento do Brasil, nesse período todo, pós-Constituição, vem sido mais ou menos regulamentado, entre aspas, por resoluções do CONAMA, por portarias ministeriais, por leis estaduais, alguns decretos. Então, o empresariado, de um modo geral, que tem suas iniciativas que necessitam do licenciamento, e essa lei vem, depois de passar pela Câmara esse tempo todo, esse projeto de lei chega aqui ao Senado há 2 anos e agora realmente há uma necessidade de a gente dar andamento no projeto, que não é possível, 19 anos já se passaram. Nós precisamos avançar e tem uma frase que eu gosto muito de usar, porque eu acho que o ótimo é inimigo do bom. E nós precisamos ter um licenciamento ambiental. Eu e o senador Confúcio já conversamos muito sobre o problema da mineração, que devia estar nesse projeto, mas se nós formos fazer a mineração nesse momento, nós vamos demorar muito mais. Então, nós estamos em tratativas para fazer agora, entrar com um novo projeto para o licenciamento desse setor tão importante, para que ele caminhe rapidamente, né, e que possa que o Congresso possa dar essa contribuição a esse setor tão importante da nossa economia. A Câmara dos Deputados aprovou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O projeto teve intensa mobilização contrária de ambientalistas e defensores dos direitos dos indígenas. Já quem é a favor garante que o texto dá segurança jurídica. Depois de 16 anos de espera, a Câmara aprovou em plenário o projeto do marco temporal. Sim, 283, não, 155, uma abstenção. Pelo texto, fica definido que somente serão reconhecidas como terras indígenas as áreas que estavam ocupadas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. No próximo dia 7, o STF retoma o julgamento do caso, que foi suspenso em 2021. Segundo Arthur Lira, essa é uma forma de demonstrar que o Congresso trata o tema com responsabilidade. O relator Arthur Maia defendeu a decisão da Câmara. É importante ressaltar que essa casa está cumprindo o seu papel de legislar, que não é razoável que permanentemente a nossa autoridade, o nosso poder, a nossa prerrogativa legiferante seja suplantada por decisões do Supremo. As terras indígenas ocupam hoje 14% do território nacional. Se o marco temporal fosse derrubado, poderiam chegar a mais de 30%. Pelo texto, o Congresso também poderá autorizar a exploração de recursos hídricos e potenciais energéticos, além de garimpo em terras indígenas.
O projeto prevê ainda a cooperação com não indígenas para a exploração de atividades econômicas e garante que construções necessárias para a prestação de serviços públicos, como estradas ou instalação de equipamentos de redes de comunicação, podem ser instaladas independentemente de consulta às comunidades indígenas. Extremamente necessária a aprovação, segurança jurídica, direito de propriedade, e agora fica a mensagem para o Supremo Tribunal Federal que o Poder Legislativo está fazendo sua parte e, ao meu entender, é o necessário para suspender esse julgamento e tentarmos achar uma solução pacífica para essas expropriações que estão ocorrendo no país. O projeto vai agora para a análise do Senado. O desemprego ficou estável em 8,5% no trimestre até abril. Segundo o IBGE, é a menor taxa para o período desde 2015. A taxa de desocupação no trimestre anterior, entre novembro e janeiro, havia ficado em 8,4%. Para o IBGE, essa leve alta de 0,1 ponto percentual representa estabilidade. A população desocupada ficou em 9 milhões e 100 mil pessoas, contra 98 milhões de ocupados. A taxa de informalidade foi estimada em 38,9% da população ocupada, totalizando 38 milhões de trabalhadores. Ainda de acordo com o IBGE, o rendimento real ficou em R$ 2.891. E o Brasil negocia a reabertura do mercado pesqueiro com a União Europeia. O Ministério da Pesca e Aquicultura publicou no Diário Oficial da União uma portaria que obriga a frota pesqueira nacional interessada em vender para a União Europeia a seguir as normas e exigências sanitárias do bloco econômico. Com isso, o pescado brasileiro terá padrões higiênicos sanitários compatíveis com o mercado europeu, do momento em que é tirado da água até o processamento e exportação. A não adesão às normas na cadeia primária da pesca foi uma das razões pelas quais a Europa se fechou ao Brasil em 2018. A partir de agora, os barcos interessados em exportar para a União Europeia deverão seguir padrões quanto à manipulação do pescado a bordo, longe do banheiro, sem qualquer contato com lubrificantes ou óleo, revestidos com tinta atóxica. Além disso, a tripulação será obrigada a apresentar antes do embarque atestado médico de que não possui doença incompatível com a manipulação de alimentos. Silmar César Miller, será que vamos então com essa notícia abrir novos mercados para os nossos pescados? Boa noite, alegria tê-lo mais uma vez aqui, Silmar. Meu caro Márcio, muito boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, decisão importante isso aí. Existe uma pressão agora, a gente tem acompanhado uma pressão muito grande, especialmente da União Europeia, com as questões ambientais aqui no Brasil, também com questões sanitárias. E esse é o caso do setor pesqueiro brasileiro, que tem dificuldade de entrar na União Europeia por conta de questões sanitárias não resolvidas. O Brasil tem avançado bastante na produção e também na exportação de produtos da pesca, tanto de pesca de captura quanto a peixe de cultivo, particularmente um avanço recente aqui, na produção de tilápia, com exportações crescentes, especialmente para o mercado dos Estados Unidos, que tem absorvido bastante o produto brasileiro por sua qualidade. Mas a União Europeia continua sendo um problema, ainda uma pedra no sapato. O Brasil tem dificuldades por questões regulatórias da União Europeia, que é muito mais exigente, e a pressão vem aumentando. A gente tem acompanhado aqui a pressão ambiental, por exemplo, a ameaça aqui de cortar importações de produtos brasileiros que supostamente seriam cultivados lá nas portas da Amazônia, e também tem essa pressão aqui em relação a questões sanitárias que envolvem, por exemplo, o setor pesqueiro brasileiro, especialmente pesca de captura, já que pesca de cultivo, por exemplo, que é o caso da tilápia, a situação anda bem. Então, é importante encarar essas pressões, faz parte do jogo, e com isso o Brasil acaba sendo beneficiado com um ganho de novos mercados, como é o caso da União Europeia, que é um mercado extremamente importante. Portanto, vamos torcer para que isso dê certo aqui, para que a gente consiga realmente abrir e ampliar o nosso mercado para produtos da pesca, produtos de pescados aqui do Brasil, que o Brasil tem um grande potencial para crescer nessa área, acompanhando o que já acontece com outros setores, por exemplo, de proteína de aves, por exemplo, de carne suína, da própria carne bovina, e agora também esse amplo mercado que se abre aqui, ou pode se abrir, no setor de pesca, de pescados, para agregar o nosso poderoso e vitorioso agronegócio, Márcio.
É muita pesquisa importante na área nossa aqui, né, da tilápia, dentro dessa área de pesca, muito importante. Silmar, e os mercados hoje? Olha, hoje vamos começar pelo mercado financeiro aqui. O dólar voltou a subir hoje, 0,6%. Continua a preocupação com a situação do orçamento nos Estados Unidos. As contas não estão ainda totalmente aprovadas. O dia decisivo era hoje. Então o mercado ainda ficou de olho no que acontece lá fora. O dólar subiu hoje 0,6%, nosso mercado de câmbio, R$ 5,07. O mercado de ações caiu, menos 0,6% no fechamento da Bolsa aqui de São Paulo, a B3. Mercado de petróleo lá fora voltou a cair hoje, 1,2%, muita preocupação com a economia chinesa. A China não está conseguindo recuperar plenamente o desempenho da sua economia, depois do tombo ocasionado pela gripe, pela peste que afetou aqui o mundo inteiro. Estou falando aqui do coronavírus, na verdade estou confundindo com peste suína ou peste de ave já, que é uma confusão de coisas ruins que vem acontecendo e afetando a economia global. Bom, pandemia do coronavírus. Ela não se recuperou ainda, os indicadores mais recentes estão apontando aqui um desempenho do PIB abaixo do esperado, e isso afetou novamente o preço do petróleo. Na medida que a China é o maior importador mundial do combustível, o petróleo caiu hoje 1,2% e acumulou no mês aqui uma queda de nada menos que 8,7%. Lembrando que o mês terminando hoje, o mês de maio, é um momento de balanço aqui dos preços das principais commodities. O petróleo tipo Brent fechou a $72,60 o barril. Mercado de commodities agrícolas, soja fechou o dia com leve queda hoje, um dia de muita volatilidade nos mercados, menos 0,1% na Bolsa de Chicago. O milho também caiu hoje, 0,7%. Na contramão, o trigo teve uma pequena recuperação de 0,4%. Na Bolsa de Nova York, o algodão voltou a cair hoje, acompanhou o petróleo, como usualmente acontece. Açúcar também teve uma queda hoje pela mesma razão, normalmente acompanha os preços do petróleo no mercado internacional, caiu 1,1%. Suco de laranja fechou estável hoje, quarta-feira. Café arábica subiu 0,9% na Bolsa de Nova York. E este foi o comportamento, portanto, das principais commodities negociadas em bolsas internacionais. No nosso mercado interno, o destaque, infelizmente, foi negativo. O preço do boi voltou a cair hoje no mercado futuro da B3, menos 0,6%, e acumulou no mês o pior desempenho entre as principais commodities de interesse do Brasil. O preço na Bolsa de São Paulo, a B3, acumulou uma queda nesse mês de maio de nada menos que 9,6%, Márcio. A situação do boi segue bastante complicada. Acompanhando de perto. Silmar, obrigado. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Valeu. A nova alíquota única do ICMS deve fazer com que a gasolina suba ainda nesta semana em quase todo o país. A partir de amanhã, em 23 estados mais o Distrito Federal, haverá aumento do preço da gasolina em função do reajuste da alíquota do ICMS, que é aquele imposto cobrado sobre a gasolina. Esse imposto está sendo unificado, uma alíquota única em todo o país. Ele vai passar a custar R$ 1,22 do preço da gasolina. Por isso, então, nesses 23 estados, mais o Distrito Federal, haverá reajuste, saindo entre 2 centavos até 30 centavos de reajuste para equiparar esse valor do imposto. Apenas 3 estados terão redução, que são os estados do Alagoas, Amazonas e Piauí, porque esses estados já cobravam um ICMS um pouco acima dessa tarifa única a partir de agora. Tarifa única que foi definida em comum acordo, está de acordo com o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, e também com a Lei Complementar 192/192, que define, então, essa tarifa única para todo o Brasil. Em São Paulo, por exemplo, a tarifa vai subir 26 centavos. Aqui em Minas Gerais, o reajuste será de 24 centavos. Aumento que vai, claro, impactar naquela redução que houve na semana passada. A Petrobras fez uma redução do preço da gasolina no último dia 17 e agora, então, essa redução vai acabar sendo consumida, vamos dizer assim, por esse aumento na gasolina, que passa a valer a partir de amanhã por conta da unificação do ICMS. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara se reuniu para debater a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Depois que o IBAMA negou a licença para a perfuração, a Petrobras apresentou um pedido de reconsideração. O presidente do IBAMA disse que o órgão pode reavaliar a decisão.
Desde o início desse debate, nós temos percebido a preocupação tanto do IBAMA quanto dos diversos setores do governo que estão assentados nessa audiência, a presença da nossa ministra Marina, no propósito de apartar do debate qualquer rotulação de que a decisão do IBAMA tenha sido algo de natureza política, quer dizer, uma decisão política, né? Então, aqui a gente percebe uma veemente necessidade de apartar a decisão técnica de uma posição política do governo. Se levanta uma preocupação com relação à segurança energética do país, que aí, Ivan, é preciso que haja uma decisão de governo, de qual é a estratégia do governo com relação à nossa capacidade energética. Nós não podemos fazer dessa dicotomia da segurança ambiental e a segurança energética algo que possa balizar a discussão no que diz respeito às nossas potencialidades do Brasil. A decisão do IBAMA foi técnica, que isso não implica que o IBAMA não possa avaliar, reavaliar, analisar de novo. O que foi apresentado aqui, no meu entendimento, é um avanço. Agora, quem tem que decidir é a equipe técnica, mas é um avanço. Uma coisa é o que está no processo, outra coisa é o que foi apresentado agora no pedido no âmbito da reconsideração da Petrobras. Ou seja, houve melhoras, mas a equipe técnica vai agora fazer o trabalho de análise. A seguir, presidentes Lula e Gustavo Petro da Colômbia discutiram nesta quarta um possível acordo de revitalização entre os países da Amazônia. E você vai ver ainda, Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Borracha Natural busca mais estímulo à produção nacional. A gente conta os detalhes de um encontro importante em Brasília daqui a pouco. Aumentar a produção e diminuir a dependência externa. Este foi um dos temas debatidos numa reunião entre o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Borracha Natural. O Brasil já chegou a figurar como o maior produtor de borracha natural do mundo, mas hoje está na 11ª posição no ranking, contribuindo com 1% do total mundial. O setor busca mais estímulos à produção nacional e Fávaro se mostrou sensível às demandas apresentadas pelo grupo. O ministro pretende dar continuidade ao debate em reuniões da Câmara Setorial, que reúne representantes de diferentes segmentos, como produção, sangria, usinas e indústria pneumática. De acordo com representantes do setor, a produção nacional abastece 40% do mercado doméstico e o restante é importado. O imposto de importação da borracha já chegou aos 40%, segundo eles, mas neste momento a alíquota está fixada em 3,2%. É sempre importante fortalecer tudo da produção nacional. Os presidentes Lula e Gustavo Petro da Colômbia discutiram nesta quarta um possível acordo de revitalização entre os países da Amazônia. Este foi um dos principais assuntos da reunião bilateral que aconteceu em Brasília. Petro declarou que as negociações incluem a defesa científica, política e militar da floresta. Em junho, a Colômbia vai sediar uma grande conferência de especialistas sobre a Amazônia. E o Brasil vai realizar em agosto uma reunião com todos os países que compartilham o território amazônico. O Supremo Tribunal Federal deve julgar ainda na noite desta quarta-feira o projeto da Ferrogrão. O projeto instituído em 2012 prevê a criação de um complexo ferroviário e rodoviário de 933 quilômetros para ligar o município de Sinop, em Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. O andamento do projeto foi paralisado em março de 2021 pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do processo. A ação foi movida pelo PSOL, que alegou impactos nocivos ao meio ambiente. O argumento é de que a obra da Ferrogrão alteraria os limites do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará. Olha, essa é uma das obras mais importantes do país para melhorar a logística de escoamento de produção. Essas obras estão paradas desde 2021 por causa do julgamento de uma legalidade da alteração do Parque Nacional do Jamanchim, lá no Pará, como o Vinícius contou aí pra gente.
Vamos entender melhor todos esses impactos da paralisação das obras com o Antônio Galvão. Já está aqui com a gente o Antônio. Seu Antônio Galvão, que alegria receber o senhor aqui. O senhor Antônio é presidente da ProSoja Brasil. É sempre muito bom ter vocês conosco aqui no Jornal Terra Viva. Seja bem-vindo à ProSoja, sempre muito querida por todos nós aqui também. Mas, senhor Antônio, só para começar o nosso bate-papo aqui, né, queria que o senhor explicasse mais ainda. Muita gente pode não estar acompanhando de perto e trazer mais detalhes sobre a importância, né, de retomar essa construção aí para o agro nacional e para toda a logística brasileira. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Márcio Campos. Boa noite a todos que nos acompanham no Terra Viva. Realmente é uma situação aí cabulosa, né, Márcio? Para nós aqui, para eu hoje, especialmente que moro em Sinop, praticamente há 37 anos, era um sonho aquela saída lá para o norte, sentido Itaituba ou Miritituba, já pela BR-163, e, logicamente, agora se complementando com a ferrovia, seria a redenção, como a gente também já lutou muito também pelo fato da própria hidrovia. Agora, nos deixa perplexo de um projeto bem estabelecido, um projeto muito bem feito, a gente tem acompanhado ele, uma alegação esdrúxula, para dizer a verdade, entrado por um deputado do PSOL, no Supremo Tribunal Federal, isso já em março de 2021, saiu uma liminar cancelando todos os estudos, projetos que já estavam nos seus finalmente, porque por uma alegação ambiental. Veja você que uma ferrovia hoje, onde transporta com uma máquina 90 a 100 vagões, que transportaria cada vagão o equivalente a 2 caminhões 9 eixos, quanto se ganharia ambientalmente só na queima de combustível, o que ia emitir esses caminhões rodando quando era uma máquina única puxando isso. E sabemos que aí trabalha normalmente os comboios brasileiros com 3 máquinas, ou seja, 270 a 300 vagões. Seriam aí 540 a 600 caminhões que precisaria para transportar a mesma carga de uma ferrogrão. Então, a alegação aí do dano ambiental que você dá aí, não é possível, Márcio, aceitar uma situação dessas, de forma nenhuma. E olha pela necessidade que tem. Você veja que hoje o médio e o norte do estado de Mato Grosso produzem em torno de 40 milhões de toneladas hoje somente de milho e soja. Então, você veja que uma ferrovia já viabiliza com 15 milhões de toneladas de transporte, imagina uma região que já tem aí 40 milhões de toneladas hoje produzidas de soja e milho, sem contar outros componentes aí que temos aí um monte de coisas mais para ser transportado por aí que é produzido na região, Márcia. Bom, presidente, acredito eu, né, que todo o setor deve ter sensibilizado tecnicamente, né, os ministros do STF, porque assim, eles vão discutir lei, né? Mas assim, tecnicamente, os assessores dos ministros devem ter acompanhado também. Dá para acreditar então que esse trabalho se encerre hoje com essa votação e uma votação favorável à retomada das obras? Aliás, não é nem retomada das obras, né? Foi paralisado o projeto, nem saiu do papel. Isso é que é o problema ainda, nem saiu do papel, né, presidente? Com certeza, Márcio. Eu não acredito em ilegalidade nenhuma. Aí dentro tem ideologia dentro desse julgamento. Porque se tu criar uma medida provisória tem força de lei, e essa medida provisória, dentro do trâmite normal da validade dela de 4 meses, se transformou em lei, então não tem nada de ilegal. Foi uma alegação feita e aceita naquele momento. A gente sabe que era contra o governo atual que estava aí, houve outros julgamentos absurdos, e a gente espera e aguarda agora que, no mínimo, tenha um bom senso o nosso Supremo Tribunal Federal, apesar que tivemos a informação agora há pouco que parece-me que não vai sair esse julgamento nem hoje, nem amanhã, por conta da carga que existe de outros julgamentos na frente, mas caso venha a sair, que tenha a sensibilidade de ver que ambientalmente é muito melhor, socialmente vai evitar mortes e mortes nessa rodovia, que diariamente temos aí no mínimo meia dúzia, 6, 8, chega até 10 acidentes na rota da 163, com mortes, com vítimas fatais, com vítimas aí que ficam aí com danos no seu próprio corpo, sem contar os danos dos próprios veículos e da rodovia. E sem contar o ganho econômico que vai trazer uma ferrovia dessa, tirando a produção que nós falamos aqui, quando falamos de agro, nós falamos de produção de alimentos, que pode chegar assim à mesa do consumidor mais barato. Então, acreditamos que realmente o Supremo colocou a mão na consciência, nosso governador aqui do estado de Mato Grosso tem feito um trabalho muito grande nisso, também mostrando a viabilidade que existe e o ganho que se dará para o estado de Mato Grosso, para o estado do Pará e para o próprio Brasil, essa ferrovia.
Senhor Antônio Galvão, que é o presidente, Galvão, né, que é presidente da ProSoja Brasil, conversando conosco, trazendo os detalhes aí da Ferrogrão, tão importante, não só para o agro, mas para o Brasil como um todo, né? Olha, presidente, vamos aguardar então, né, se não for votado hoje então, que seja votado o mais breve possível, porque não é o agro que para, não, é o Brasil que para sem essa importante obra, né? Obrigado, senhor, boa noite, volte sempre, tá bom? Seja bem-vindo. Justamente, Márcio, já foi marcado outras vezes, adiou, hoje parece que já está adiado e nós temos que resolver esse assunto o quanto antes. Agradeço, sim, a oportunidade, aí estamos sempre à disposição para levar esclarecimento aos nossos ouvintes. Tá certo, então. Muito obrigado, senhor. Bom descanso aí. Boa noite. Obrigado. A seguir, a previsão do tempo para todo o país, e você vai ver ainda que o Ministério da Agricultura lança uma biblioteca digital. Os detalhes a gente conta em instantes. Eu estou aqui esperando todo mundo para a nossa volta. Até já. De volta para a gente falar de um detalhe muito importante e interessante para você. Olha só, o Ministério da Agricultura lançou uma biblioteca digital. Dá uma olhada aí para você ver como é que faz para você acessar essa biblioteca digital. O objetivo é organizar, armazenar, gerenciar, preservar, recuperar e disponibilizar aos interessados documentos que contam a história da nossa agropecuária. Além de preservar a memória institucional, contribui também com importantes informações para pesquisas. Acesse, vale a pena, tem muita coisa interessante, curiosa, muita história para você acompanhar aí do nosso setor. É hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nessa terça-feira. E quem conta para a gente como é que fica o clima é a Luísa Cardoso. Nesta quinta-feira, a condição de tempo firme deve prevalecer ainda sobre o estado do Rio Grande do Sul. O sol também vai aparecer entre poucas nuvens em áreas de Minas Gerais, boa parte do oeste da Bahia, interior do Tocantins, Piauí e também a área oeste de Mato Grosso, Rondônia e sul do Amazonas e também do Acre. Já em relação às pancadas de chuva, ainda devem ser persistentes sobre o Paraná, a metade sul de Mato Grosso do Sul e boa parte do interior paulista. Já em relação à capital, a chuva diminui, a possibilidade apenas de garoa. Chuva também deve ser mais persistente na costa norte do litoral nordestino e também em áreas do Amazonas e do Pará. As pancadas acontecem de moderada a forte intensidade, com rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora. Chuva diminui também no sul da Bahia, mas ainda deve continuar acontecendo, e na costa leste do Nordeste, com baixo volume acumulado e sem grandes alertas. Falando nas temperaturas, máxima de 31 graus em São Luís, 33 em Palmas. No sul do país, também em regiões do centro-sul, temperaturas mais amenas nesta quinta. Máxima de 20 graus na capital paulista e 18 em Curitiba. Nesta semana, a chuva ainda vai ficar concentrada no norte do país, mais de 80 milímetros no Amazonas e também em áreas do Sudeste e Mato Grosso do Sul. Isso por conta da área de baixa pressão que atua na costa do Sudeste, trazendo umidade para a região, então entre 10 e 40 milímetros são esperados. Essa umidade é muito bem-vinda para a reposição de água no solo, principalmente no estado de São Paulo, para as áreas de milho segunda safra. E falando nesse cultivo, o início da colheita já se estabeleceu principalmente no estado de Mato Grosso. E o tempo firme que se estabelece também no estado de Mato Grosso, boa parte de Goiás, assim como áreas do Mato Piba e também de Minas Gerais, deve favorecer os trabalhos em campo, tanto colocando a colheitadeira em campo para milho de segunda safra, como também para o café Espírito Santo, café em Minas Gerais e também para o plantio dos cultivos de inverno no sul do país. Por um lado, enquanto esse trabalho em campo é favorecido pelo tempo firme, o ar seco ainda pode prejudicar o desenvolvimento do milho segunda safra no norte de Minas Gerais e do feijão segunda safra no oeste baiano. Na próxima semana, a condição quase não muda. A chuva apenas diminui no sudeste, mas ainda deve ficar concentrada com maior intensidade no norte do país. Umidade muito bem-vinda para Roraima, principalmente para os cultivos de soja, que devem receber mais de 80 milímetros. Obrigado, Luísa. Dá uma olhada nessas imagens. Veja só.
e tenta adivinhar o que são elas, hein? Seriam pinturas abstratas? Uma flor vista de pertinho? Dá uma olhada. Ó, uma flor? Será que é uma flor? Um girassol? Tá bem parecido, né? Nada disso. São fotos, sabe do quê? Do Sol, tiradas pelo mais potente telescópio. As imagens vão ajudar aí os cientistas, né, a entender melhor as tempestades e o campo magnético da nossa grande estrela chamada Sol. Os pesquisadores descobriram 5.000 novas espécies de animais no fundo do Oceano Pacífico, em uma área com potencial de mineração. O estudo que a gente vai ver agora deve restringir a exploração dessa riqueza. Estrelas do mar, esponjas marinhas nunca vistas antes. Tem ainda corais de formatos novos, espécies carnívoras e várias criaturas brilhantes. Todas elas encontradas nas profundezas do Oceano Pacífico, a 4.800 metros abaixo do nível do mar, numa área entre o Havaí e a costa do México. Os pesquisadores, que já tinham descoberto o polvo Gasparzinho, que não tem pigmentação e parece um fantasma, anunciaram no total 5.000 novas espécies. O estudo só pôde ser feito com a ajuda de robôs submarinos com câmeras de ultra resolução, que flagraram essas imagens na região conhecida como Zona de Clarion-Clipperton. A descoberta dessa espetacular diversidade de espécies na zona abissal do Pacífico terá um papel fundamental: limitar a exploração de minerais. Nessa mesma região, foi localizada uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados de reservas de níquel, cobre, ferro e manganês. Metais valiosos que podem ser usados na composição de baterias recarregáveis ou componentes de aparelhos elétricos e eletrônicos. Hoje a gente está cheio de imagem impressionante aqui. Agora, um registro inédito da natureza aqui no Brasil. Veja só, um cardume, gente, com mais de 100 tubarões no mar de Ilha Grande, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Eles são da espécie galha preta, considerada inofensiva, hein, Rubão? É, inofensiva e ameaçada de extinção por causa da pesca, que se tornará proibida a partir do mês que vem. Muitos tubarões acabam vendidos nas feiras como carne de cação. Bela imagem, e são inofensivos. O Rubens, que é o nosso cinegrafista aqui do estúdio, está falando que mesmo assim não nadaria do lado deles ali. E eu também não. Gente, bom descanso aí para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno, na madrugada. E deixo o meu convite para você. Continue com a gente.